Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e esse vídeo vai ser muito interessante, muito produtivo. Eu trouxe uma live aqui para vocês que eu fiz com o psicólogo Richard e a gente abordou o seguinte tema: o quanto que os pensamentos negativos influenciam nossas relações. A gente conversou muito, foi um bate-papo muito interessante, muito produtivo. A gente respondeu também perguntas de alguns inscritos que foram mandando pra gente. Então acompanhe o conteúdo aí, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso você não for inscrito. E eu vou estar te esperando na semana que vem com o próximo vídeo, beleza? Então até lá e um abraço! Eu te convidei porque, assim, esse mês o pessoal estava mandando muito direct para mim para falar sobre amor. Amor no contexto das relações afetivas, relações íntimas. Fazia um tempo que eu não conversava. Eu falei, tá, então vamos conversar então. Ao longo do mês inteiro eu fui conversando com eles, né? Daí, como eu já acompanho seu trabalho, eu sei que você trabalha com a TCC e eu gosto muito da TCC também, falei, acho que compensa a gente falar sobre pensamentos que não ajudam, né? E assim, é muito engraçado quando a gente vê isso no consultório, né, Milton? Mas as pessoas, elas vêm pra gente com aquele humor deprimido, com aquela sensação de desconforto, não tá se sentindo bem consigo mesmo. E assim, a gente fala, você sabe mais ou menos o que pode estar acontecendo, de onde que pode estar vindo dela? É o meu patrão, é o meu chefe, é meu irmão, é meu marido, é todo mundo. Tá, tudo bem. Mas o que passa pela sua cabeça? Parece que é uma coisa assim de outro mundo, assim. Parece que a gente abriu assim, né? Ninguém faz essa associação entre o que eu tô sentindo e o que eu tô pensando também, né, Milton? E a gente precisa Sim, fazer, né? sim, sim. É realmente igual a gente costuma viver muito no automático, né? A gente costuma só sentir as emoções, só passar pelos pensamentos, mas sem questionar. A gente leva no automático mesmo. E isso que você falou é muito interessante, essa questão do insight, né, que a pessoa tem, pensa, nossa, eu nunca pensei nisso. E a pessoa fala que é libertador, que ajudou muito e tal, é justamente por isso. Porque quebra aquele estado de automatismo, né? Então isso é muito interessante. Na psicoterapia isso acontece direto, né? Essa catarse, esse momento assim de quebra é muito, muito importante para a psicoterapia. Sim, e eu acho interessante que eles falam assim, nossa, ninguém nunca falou isso pra mim. Eu falei, bem-vindo, bem-vindo à psicoterapia, é isso mesmo. Se você Uhum. soubesse, você não estaria aqui. Aqui você vai Exatamente. aprender muita coisa diferente mesmo. E assim, ontem eu estava fazendo uma live com a Laura, uma escola chamada Laura Pereira. A gente estava conversando de como as relações estão líquidas nos dias de hoje. Sei. E assim, o resumo da live foi: vamos fazer psicoterapia, vamos se conhecer, para a gente conseguir construir um relacionamento mais sólido. E assim, eu vejo isso na minha prática, eu com certeza você deve ter isso na sua também. Aquelas pessoas que já estão com o humor mais deprimido, não se sentindo bem consigo mesma, e tá num relacionamento. Daí a gente pergunta Sei. para ela assim, tá, conta para mim, o que que você acha que o fulano viu em você que faz ele querer estar junto de você? Daí ela pensa, fala assim, não sei, ele tá junto comigo, eu não sei nem que faço a mínima ideia, eu não tenho nada para acrescentar na vida dele. É tipo assim, é um favor que ele tá fazendo estar comigo. Daí você olha, tipo, mas Uhum. como assim? Parece que você já vem para a relação com um saldo devedor, você está devendo no banco, como assim? Como assim você não tem nada? É muito complicado, não é, Milton? Sim, sim, dá para ver uma autoestima bem debilitada, né? A pessoa às vezes fica muito focada nas questões negativas, ela consegue perceber melhor as questões negativas justamente porque causa sofrimento, porque é um momento que chama a atenção dela e às vezes esquece das questões positivas dela, né? Então ela meio que fica a realidade é que a gente tem tanto o lado, né, as características positivas e as negativas. Então, é interessante ficar por dentro desses dois lados, de ter uma percepção mais ampla, né, sobre si mesmo. Então, acontece muito isso mesmo, da pessoa ter essa baixa autoestima por conta dos pensamentos mais voltados para o lado negativo. Aí existem várias coisas que podem explicar essa deficiência, né?
por conta da depressão, né? É natural que a pessoa tenha, naturalmente, os pensamentos geralmente mais negativos e tal, então ela tem uma dificuldade em realmente pensar positivo. Então, por isso que, igual você falou, que a live foi literalmente sobre falar sobre a psicoterapia, mas realmente é uma ferramenta muito importante para lidar com qualquer caso, vamos dizer assim. Sim. Alguém mandou uma pergunta. Estou com um caso clínico assim. Diz que está sempre se preparando para o seu relacionamento terminar e não sofrer tanto. Só que ela já vive em sofrimento nesse relacionamento. E pois é, né, Nilton? Acontece muito isso. A gente vê, a gente observa isso na prática, né? As pessoas, elas estão em sofrimento, mas o relacionamento está pior ainda, né? Daí a gente já Sim, entra um sim. pouco na ansiedade, né? Já tem esse alimentando esses pensamentos bem catastróficos, mas a situação já está péssima, né? E o quanto esse alimentar dessa catastrofização também não vai alimentando ainda mais esse sofrimento, né? Exatamente. Igual é meio complicado esse caso clínico, a gente realmente não pegou, né? A gente está pegando Sei, só aqui, né? sim, Tem casos em que a pessoa está num relacionamento por conta da segurança, né? A pessoa está se sentindo segura naquele lugar ali. Tem a questão do medo de arriscar, de procurar algo novo. Então, como tá gostosinho, tá confortável ali, então ela vai preferir ficar ali do que procurar algo novo, ter que começar a vida amorosa tudo de novo. Cada caso é um caso, né? Isso é somente uma sim. suposição que pode estar acontecendo nesse caso, mas essa é uma das coisas que costuma ter, essa dependência emocional no relacionamento. Sim, eu vi que você fez um post faz um tempinho falando de dependência emocional. E a gente entra Sim. muito nesse viés, né, Newton, se a gente for pensar, né? Se a gente entra nessa relação, digamos, com o saldo devedor, a gente sempre vai estar na dependência do outro, né? Essa dependência vai estar presente, porque se a gente entrou na relação para tapar os nossos buracos, você vai estar sempre Aham. na dependência, não tem como, né? Sim, sim. E eu vejo muito isso na clínica, eu não sei se você vê também, Milton, aquela questão assim, os relacionamentos não duram, eu não sei o que eu faço para não dar certo. Mas você se conhece a ponto de saber o que você está fazendo ou não, né? Exatamente. Você trouxe um ponto aí muito importante também, que é o autoconhecimento, né? A relação intrapessoal, que ela deve vir bem antes das relações interpessoais, né? As relações amorosas, familiares, seja qualquer tipo de relação. Então, se conhecer melhor, entender seu funcionamento, seus limites, suas necessidades, ter um conhecimento amplo mesmo sobre você, isso te permite ter um relacionamento mais saudável com as outras pessoas também. Então, se os dois numa relação tiver um bom autoconhecimento, o relacionamento vai longe, o relacionamento fica muito mais saudável, muito mais produtivo, né? Sim. Olha, ela mandou uma continuação da mensagem dela. Ó. Deixa eu Então, ver. enquanto a pessoa não se encontrar, ter amor próprio, não terá maturidade suficiente para ter um relacionamento maduro, levando em consideração que as pessoas também amadurecem com as relações. Sim, sim e não, né, Newton? Porque assim, se a gente vai falar de um relacionamento maduro, a gente já pressupõe que a gente se conheça minimamente. O se conhecer minimamente é um processo para toda a vida. Então, assim, na medida que você vai tendo outras relações, outras experiências, você vai se enriquecendo, vai se reorganizando e vai se doando para o mundo. Mas, assim, o que que você vai extrair de aprendizado de uma relação tóxica? Assim, é complicado, né, Newton? Uma relação tóxica a gente tira algum proveito, a gente tira proveito, mas falar que é aquela coisa não é, né? Né? Assim, o aprendizado num relacionamento tóxico é do que você não deve procurar em um próximo relacionamento. É o Sim, único aprendizado, assim. é, Por mais que seja ruim, né, doloroso, ainda tem um certo sim, aprendizado, né? sim. E faz parte, né, Newton? Se a gente for pensar em relação, em construção de relacionamento, é isso. A gente vai caminhar, a gente vai tombar, a gente vai levantar de novo, a gente vai tombar. Eu brinco com os meus clientes assim.
Se é para errar, erra diferente, então. Daí a gente aprende coisa nova, né? Se errar, Ah, é, errar a gente é vai mais... errar mesmo. Sim, sim. É porque se fica no mesmo erro, né? Isso aí vai se tornando um vício. Isso aí já se torna um transtorno, né? Um vício, parece que sente uma necessidade de passar por aquilo de novo, né? Então, realmente, passar Porque, por um erro diferente seria mais produtivo mesmo. sim. E a gente pegou ali, pegando o gancho da fala dela, que ela fala de amor próprio. E como trabalhar esse amor próprio é importante, né, Newton? Porque às vezes a gente chega na clínica, a gente vê tantas pessoas sofrendo com aquela crença de desvalor. Quer falar um pouquinho sobre ela? Desvalor, desamor, desamparo? É, sim, sim. O amor próprio já está dentro do autoconhecimento, né? Entra Sim, juntamente com essa questão do autoconhecimento. É só a gente tentar lembrar. Por exemplo, quando a gente está conhecendo alguém, a gente vê, nossa, essa pessoa é incrível, uma pessoa maravilhosa, nossa, fica aquele sentimento de gostar, né? Aquela admiração e tal. E por que que a gente não pode ter esse mesmo sentimento com a gente mesmo? Porque tem que ser só com o outro. Então, às vezes, a gente tem que focar mais nas nossas qualidades, no conhecimento de si mesmo e aprender a gostar da gente mesmo, da nossa própria companhia, gostar até dos nossos defeitos, não gostar no sentido de viciar, no sentido de enxergar esses defeitos e trabalhar para melhorar. Então, o amor próprio seria isso, né? Amar o jeito que você é, crescimento, amar, tipo, cada vez mais se tornar uma pessoa melhor. Então, eu vejo o amor próprio voltado nesse sentido, nessa construção, né, de valores, de habilidades, e de bem-estar, né, de felicidade mesmo. O alto amor traz essa felicidade. sim, e eu concordo com você. E tem aquela frase que é clichê, mas ela é muito real, né, Newton? Como é dentro, é fora. Se eu Sim, alimento esse pessimismo, essa catastrofização, essa super generalização, esse filtro negativo, se eu vou alimentando certos certos pensamentos, como é que eu vou olhar para fora e ver assim, nossa, apesar de tudo, tem sentido ainda. Apesar de tudo, tem alguma coisa boa nessa história. Não vai funcionar, porque o filtro não tá bom. O filtro não tá nada é, bom. A gente precisa, às vezes, trocar, às vezes, dar uma polida no filtro. sim. Tem que trabalhar esse filtro aí para poder ter uma visão mais ampla, né, das situações. Olha, E teve uma às vezes, pessoa que colocou alguma coisa, quer ver? vamos procurar. Ah, está falando de relacionamento. Vivemos em um mundo cheio de incertezas. Isso gera dúvidas na mente humana. Claro, gera mesmo. Como identificar esse autoconhecimento? Onde conseguimos identificar que estamos realmente nos conhecendo? Eu acho que era essa a pergunta, Newton. Sim, No sim. meio de um mundo tão caótico, cadê o autoconhecimento? Como é que eu consigo ver ele na prática? Isso aí é bem interessante essa pergunta, gostei. É bem complexa, né? Ele perguntou como identificar esse autoconhecimento, né? Às Sim, vezes a gente costuma comparar a vida, assim, nossa vida com a vida do outro e achar que isso é autoconhecimento, né? Igual a gente costuma estar assistindo muita televisão, acessando muito o Instagram, né? Que é a rede da perfeição, todo mundo é sim. feliz, todo mundo é perfeito. Então, quando a gente começa a comparar a nossa vida com a vida do outro, a gente conhece mais do outro, menos da gente. Então, onde conseguimos identificar que estamos nos conhecendo, quando a gente começa a sentir um bem-estar com a gente mesmo. Acredito assim que no momento em que a gente tem novas experiências que antigamente foram traumáticas ou dolorosas para a gente, e nesse presente a gente consegue lidar melhor nessas situações, acredito que já é um identificador de autoconhecimento, porque você já passou por aquela situação antes, já sabe o que você sofreu.
na próxima situação que você passou isso, você identificar que você está lidando melhor, isso é um sinal que você está desenvolvendo esse autoconhecimento. Que você já sabe seus limites, e você sabe o que faz bem, o que não faz bem para você. É uma conversa consigo mesmo. Ninguém vai falar. Você fala assim, ó, o, o Richard, você está desenvolvendo autoconhecimento. Eu estou vendo isso em você, que você está desenvolvendo autoconhecimento. Não, ninguém vai falar isso para você. Somente você que vai ver que você está se desenvolvendo, que você está evoluindo. Sim, e maturidade é isso, né, Milton? Conversa bastante. Maturidade é um tema que eu gosto muito, eu falo bastante na página. Maturidade não é sinônimo de idade. Maturidade é você atravessar uma experiência, conseguir extrair algo de, se não for positivo, no mínimo construtivo, e aplicar no aqui e agora. Adianta você deixar o aprendizado lá atrás. Traz para a vida atual, traz para aqui e agora. É um sinônimo de saúde mental, de bem-estar, né? Alguém mandou outra pergunta. O meu relacionamento é um vai e volta por 5 anos e dentro disso teve muitas coisas desgastantes, brigas, falta de confiança, mas não consigo me desligar de vez e tenho esperança que vai mudar. Isso pode? Isso vai cair bastante naquela parte da dependência, né, Milton? Sim, sim. Deixa essa para Isso. você, porque você fez um post maravilhoso. Então, a dependência emocional é uma questão muito complicada, né? Porque existem várias causas, né? Pode ser a questão familiar, desde a infância, né? Às vezes a pessoa teve uma dificuldade em passar esse histórico afetivo na família e acaba buscando isso nas relações amorosas, né? Então, o afeto que ela não teve com os pais ou na infância, ela meio que busca isso no outro. Só que aí é complicado porque o outro não tem essa responsabilidade. O relacionamento está ali para que as pessoas compartilhem, para que as pessoas ajudem na experiência uma das outras e não ter que preencher um buraco, preencher um vazio, ter essa responsabilidade de se substituir o papel materno, o papel paterno também. Deixa eu ver só o finalzinho aqui da pergunta. Não consigo me desligar. Tá. Que ele vai Isso, mudar a esperança, né? isso. Aí, isso aí é uma questão que já precisaria uma análise mais profunda da sua história, o jeito que você enxerga os relacionamentos, quais são as suas expectativas e tudo mais. Mas é isso, assim, teria que fazer uma análise mais profunda. Mas Sim, esperança, se tem esperança, já é um passo importante, né? Reconhecer sim, que coisas podem mudar, isso já sim. ajuda bastante no processo de crescimento. Sim, eu lembro que eu fiz um post, acho que foi semana passada, 2 semanas, não sei, que eu falava justamente isso, que eu recebi um direct que era mais ou menos assim, ai, mas eu tô numa relação que ele não me supre de toda maneira. Eu falo assim, mas olha quão injusto, assim, o que que você estava esperando da relação? E a pessoa me fala, eu acho que eu usei esse exemplo ontem, na live de ontem, fala assim, ele tinha que ser musculoso, alto, forte, loiro, de olho azul. Eu falei, você conseguiu tudo isso de uma vez só conseguida? Eu falei, nossa, tá bom. Ou assim, tava um pouco alto, né? Daí eu falei, e o que mais você tava pensando, né? Ele tem que ser depilado, mas tem que ter barba cerrada, tem que ter tudo, tem que ter mais um monte de coisa. Eu falei, tá, e o que mais você tá esperando? Tem mais alguma coisa aí? Daí ela falava assim, tem que ser rico, mas não pode ser mão de vaca. Então, tá fechando o pacote. Falta alguma coisa para fechar esse pacote? Ela fala assim, então, e tem que ser viajado, tem que ser estiloso. No Instagram tem que mostrar a viagem em lugares diferentes, em, sei lá, em muitas coisas diferentes. Falei, tá, fechou aí? Tipo assim, fechou o quadrado? Falei assim, não, mas assim, Sim, ele tem que cuidar da minha autoestima. Eu falei,
Mas você quer Aham. tudo isso, você ainda quer que ele supra suas carências, alimente a sua autoestima, alimente sua autoconfiança, te dê valores, te aponte os limites. Você quer tudo isso? Não tem como ter tudo isso, gente. Eu falei, que relação que é essa? É pra tapar buraco? Tipo assim, vai pra terapia, que bom que você tá na terapia, assim, vamos se conhecer pra Sim, sim. não esperar isso do outro, né? Assim, é claro que a troca ela é essencial, né, Milton? Mas se a gente depender de esperar isso do outro, não vai rolar. Uhum. Aham. Olha que massa, olha, eu tive um insight aqui. Hum, Ela queria, essa pessoa, né, queria que encontrar alguém que viajasse, que alguém bem-sucedido, alguém bonito, não sei o que lá. Será que isso seria uma projeção de algo que não tem nela, na pessoa? E por que que ao invés de procurar uma pessoa com essas qualidades, por que que ela não desenvolve isso nela? Por que que ela sim, não trabalha para o seu corpo ficar bonito? Por que que ela não desenvolve, tenta crescer na vida para poder viajar? Por que que ela não sim, realiza esse sonho? Por que vai sim, procurar uma pessoa para poder realizar esses sonhos para ela? Então, às vezes é muito importante tirar esse foco do outro e focar na gente, né? Isso é sim. importante. E a gente percebe hoje em dia, né, Milton? A gente vê assim, uma falta de autoconhecimento que está ligada a uma falta de autopercepção, né? Muitas vezes eu busco no outro, assim, às vezes eu vejo isso muito em rede social e no Tinder. Assim, eu usei muito Sei. exemplo do Tinder ontem. As Sim, pessoas já entram procurando o que não gosta. Mas às vezes o que não gosta, ele não gosta nela mesmo, sim, sim. né? Uhum. E Sei. alguém mandou uma resposta aqui, ó. Mas a responsabilidade afetiva não é necessária? A dependência eu compreendo que não é legal, mas a responsabilidade afetiva, da minha visão, é necessário mesmo em pouca quantidade. Eu acho que está dentro do que tá dentro do acordo, né, entre os dois. Fala assim, ó, eu consigo te dar amor, eu consigo te dar isso, mas exigir do outro uma coisa que ele não pode dar, aí já seria injusto, né? Sim, Acho que seria tudo dentro de um acordo, né? Mas questão da necessidade que o outro supre alguma dificuldade que ela tem, alguma falta, isso aí já é um peso muito grande, né? A pessoa sim. poder ter essa responsabilidade. E no fim, né, Newton, a pessoa nunca vai suprir do jeito que a gente espera. O outro não tem responsabilidade de suprir. Ainda nunca vai ser Sim, do mesmo jeito. Ele vai dar o que ele dá conta de dar, o que ele sim. construiu internamente para te dar. Às vezes você está Uhum. querendo 100, às vezes ele é capaz de dar 50. Tá bom para você? Se não tá, Sim, então sim, assim, né? sim. Porque a pessoa não passou, não teve a experiência que você teve de falta. Ele Sim, não está na sua pele para saber o que te dói. Então é impossível ele retribuir do jeito que você quer. E é importante trabalhar também a questão é, da, da frustração, né? Da questão de lidar com a frustração. Porque quando acontece isso, quando você vê que a pessoa não supriu o que você queria, suas fantasias, né? Os pensamentos assim mais fantasiosos, então você tem que saber lidar com essa frustração para não prejudicar o relacionamento, não fazer a pessoa sofrer, tem que ter esse manejo com as frustrações. e a gente vê que hoje em dia está cada vez mais difícil, né, Newton? No mundo que a Sim, gente vive, que é o mundo líquido, imediato, para ontem. Como assim para ontem? Eu brinco assim, tipo, eu queria um relacionamento para ontem. Eu falei, aqui para ontem, ontem já passou. Tipo, ontem é ontem. Tem que querer para agora. Tipo assim, como assim você quer sim, para ontem? As coisas são construídas. A gente vive numa sociedade que prejudica muito esse olhar de construção, né, Milton? Parece que a gente só vê o negócio pronto. Mas e a caminhada exatamente. que eu fiz para chegar lá? Ninguém tá olhando, não? É a sociedade do resultado, né? Ninguém dá valor no treino, na caminhada, dá valor só no que foi conquistado.
Isso aí é complicado, porque a caminhada que é o mais prazeroso, né? A Sim, caminhada que faz a gente crescer, que faz a gente passar por momentos bons, quando a gente chega no resultado, é meio que um vazio. Acontece um vazio. Você vai ter que procurar uma outra coisa para caminhar e ter aquele mesmo processo tudo de novo. Porque sim. se não tem caminhada, não tem vida, não tem sentido. Sim, eu falo bastante de sentido aqui, eu até brinco com o pessoal, falo, gente, sentido não está no resultado final, o sentido está na caminhada, nos tropeços que Exatamente. você deu, no que você teve que fazer para se reerguer, aquilo que você teve que abrir mão, porque se você abrir Sim, mão de algo, porque aquilo tinha valor na sua vida. E a gente vê hoje em dia sim. difícil fazer renúncias, né, Newton? A gente vive numa sociedade também, a mesma coisa, né? Que vende que você pode ter tudo ao mesmo tempo. Como assim tudo ao mesmo tempo? Eu só sou um. Não dá. Impossível. E o resultado é bom, é uma coisa boa. Tipo, você chega lá no final e fica motivado, é uma coisa que a ter uma energia a mais. Mas passou esse momento, vai ter que continuar a caminhada, tem que procurar uma outra escada, uma outra areia, uma outra praia, um outro deserto para caminhar. Tem que continuar, não Sim, pode parar nunca. sim. Será que tem É, mais outra pergunta? Gladstone, a gente respondeu a sua pergunta da responsabilidade afetiva. Ah, ele mandou mais um restinho, ó. Me refiro à Sim, sim. responsabilidade afetiva com carinho, sinceridade e afeto. Seria isso responsabilidade afetiva? O carinho, a sinceridade e o afeto? Pois não temos que ter cuidado com os sentimentos dos outros. Nós temos que ter cuidado com os sentimentos dos outros, mas a gente tem controle, né? Né, Tem Newton? que. Assim, a gente pode agir da nossa forma mais carinhosa possível. A gente não sabe a leitura que o outro está fazendo disso. Pode ser uma coisa completamente oposta para ele. Sim, sim. Às vezes isso não é o que ele procura, né? O que a pessoa procura. Por isso que eu falei que deve ter um acordo, né? Falar assim, ó, eu gosto disso, eu gosto de carinho, eu gosto de sair, gosto de não sei o que lá. E você, gosta de quê? Aí a pessoa, eu não gosto de carinho, não gosto de dar carinho, não gosto de sair. E você tem um acordo. Falar, então, às vezes esse relacionamento pode não dar certo, ou se alguém estiver disposto a se adaptar, o que é uma questão muito difícil, né? Às vezes nem precisa se adaptar, é melhor procurar uma outra relação que vai satisfazer, mas é tudo dentro do acordo, né? Dentro do cada um quer ser pro outro, né? E é por isso que é importante comunicação, né, Newton? Que muitas vezes a gente cai, até a gente brincou ontem assim, parece que é aquele desenho do Pica-Pau, né, ou do Tom e Jerry que tinha antigamente no SBT. Você sobe Sei. assim naquela prancha suspenso e você se joga. E quando você vê é um copo raso de água, você tá, como, Nossa, isso aí né? Assim quebra como a assim, cara. daí a gente quebra a cara e a gente nem sabe o que, que o outro queria, o que, que o outro esperava da relação. A gente vê muito isso, né? Tipo assim, nossa, mas eu acho muito engraçado isso. Assim, é triste, é cômico, mas é trágico, né? Nossa, Sim. na descrição do Tinder tava lá que ele tava aberto a conhecer pessoas, mas ele deu match e nem falou comigo. Então eu falei, mas o que o outro fala e o que o outro age tem uma distância muito grande, né, Newton? Exatamente. Me lembrou bastante o início de relacionamento, né? Porque no início a gente costuma tentar mostrar o nosso melhor lado. Igual essa pessoa aí do Tinder, às vezes colocou essa frase para mostrar assim, nossa, sou uma pessoa aberta, sou uma pessoa admirável, né? Uma pessoa que está sempre aberta para as pessoas. Mas esse lado que a gente se propõe, se esforça para mostrar para a pessoa, a gente não consegue segurar por muito tempo. Em algum momento a gente vai mostrar nosso lado verdadeiro, né? Porque senão a gente vai viver uma mentira e vai sofrer mais ainda. Então a gente mostrando esse lado, aí que causa, né, aqueles momentos de frustração, a pessoa não era do jeito que eu estava pensando e tal, esse lado, aí quebra a cara, mas é normal essa questão de querer conquistar o outro, né? Mas tem que tomar cuidado para ver
se você não está colocando um lado muito diferente do seu, se você não está segurando muito esse lado para tentar agradar o outro, e também tomar cuidado com a frustração que você sente ao ver o outro mostrando seu lado verdadeiro, né? Mostrando seus defeitos, mostrando que não é uma pessoa perfeita. Então tem que ter cuidado com essas duas coisas, com a frustração e com o papel, né? Com o teatro, né? Inicial ali. E a gente sabe, né, Newton, que hoje em dia, quando a gente fala de relação líquida, é aquela relação que não é para durar mesmo, assim. A proposta é, tipo, um prazer momentâneo, uma diversão de fim de semana e tchau. Se não é para Sim, durar, para que que eu vou mostrar minhas fragilidades para você? Para que que eu vou falar para você, olha, eu acordo, você não me viu de TPM, eu sou o cão, eu não vou falar isso para você. Para que você não vai estar comigo no final do ciclo da menstruação? Você não vai me conhecer até lá. Então, assim, para quê? Para que eu vou falar? E, assim, e para isso que existe maturidade, né, Newton? Porque, assim, na medida que a gente se relaciona, as nossas nuances, elas aparecem. Então, a gente vai ter que ter esse jogo de cintura para isso faz sentido para mim, isso não faz, dá para suportar, não dá, combina comigo, não combina. Mas a gente tem que dar tempo. Sem tempo não se é, desenvolve nada. Paciência, sim, imagina. sim, sim. Essa fase de se conhecer é muito importante mesmo. A comunicação é a ferramenta, eu digo sempre que é a ferramenta mais importante de qualquer relação interpessoal. Sempre estar conversando, sempre falando das coisas que sente. Muito importante ter essa comunicação. Teve uma menina que mandou que é a Amanda. Então é isso. Focar em ter uma vida interessante, ter a sua. Mas às vezes é um pouco frustrante, pois as pessoas não dão valor nas pequenas coisas e pensam que somos assim. Realmente, assim, é uma constante, né, Newton? Tem pessoas que vão valorizar mais, tem pessoas que não vão, Sim, isso né? aí é Assim, normal. é normal. E a gente sabe também, né, Newton, que tem uma distorção cognitiva chamada aquele filtro negativo, né? A gente só vai ver o que não está funcionando, só o que não está presente, só o que falta. Por isso que a gente fala que terapia é tão legal, gente, porque a gente amplia o nosso olhar, assim, né? A questão não é Uhum. tirar esse pensamento e jogar fora, mas é dar uma flexibilizada nele, assim, ó, tá, eu concordo com você, mas será que não tem mais um pouquinho? Né? E sempre tem mais um pouquinho, né, Newton? Sim, sim. Porque, ó, se a pessoa pensa positivo, ela tá certa. E se ela pensa negativo, ela também tá certa. Existem as duas possibilidades. Mas qual que é o pensamento que vai te ajudar a conquistar seus objetivos com mais facilidade? É o pensamento positivo ou negativo? Aí a pessoa tem que analisar. Qual que é o pensamento que vai ajudar ela a ter uma relação mais saudável? É o pensamento positivo ou é o pensamento negativo? Então, é a questão que a pessoa tem que avaliar, tá, prestar atenção, né, nessas questões para ver o que, que compensa, né? O que vale a pena. Será que vale a pena ficar pensando tanto negativo? Será que vale a pena também ficar só pensando positivo? Ou será que vale a pena ter um equilíbrio, né? Sim. E eu brinco eu gosto de brincar muito com os meus, com os meus clientes, eles já estão acostumados. Eu falo assim, gente, pensar positivo não é pensar cor-de-rosa, não, né? Quando eu falo pensar positivo, né, Newton, Sim, é aquele otimismo, mas ele é realista, né? sim, Assim, não é negar que o negócio não tá bom, que pode não tá bom mesmo, mas será que não tem mais alguma coisa aí? Eu brinco, será que não tem mais? Vamos cavucar? Será que não tem mais alguma coisa? Vamos abrir? Porque sempre tem. Então, assim, não é questão de negar, porque o negar o que não tá dando certo, aí seria pensar cor-de-rosa. Seria uma ilusão, uma fantasia. E não é isso que a gente quer na terapia, a gente quer ampliação da consciência, né, Milton? sim, Reconhecer as nossas possibilidades frente ao que acontece. exatamente. Perfeito, ótima colocação. Será que tem mais Ou, alguma pergunta? eu acho que tem, ó, eu me refiro àquele menino, eu me refiro ao Sim. respeito e vejo isso como responsabilidade afetiva, algo natural, porém responsável. Respeito é importantíssimo. Entendi. Eu entendi o ponto que ele trouxe, mas acredito que o respeito
já seria mais uma questão assim de virtude, né? Não sei se está dentro da responsabilidade afetiva, assim, mas eu vejo o respeito como uma habilidade social, né? Respeitar o outro, ter empatia, saber Sim, comunicar, comunicação assertiva, né? Então, sim, o respeito seria uma habilidade que a pessoa tem com o outro. E o respeito é uma sim, habilidade muito importante no relacionamento, né? A pessoa saber sim. respeitar o outro. Do mesmo jeito que a gente respeita as nossas questões, se a gente tem um autodesenvolvimento, um autoconhecimento bem desenvolvido, a gente deve também saber respeitar as questões do outro, entender que o outro também tem emoções, tem sentimentos. Então, esse respeito já não seria uma questão assim uma questão de dependência emocional. Não tem nada a ver, já é uma questão de habilidade social mesmo. Sim. E que pode ser desenvolvido na psicoterapia também, né, Newton? Né? Se a gente for pensar bem, eu penso assim, né? Quando a gente fala de casal, a gente tá falando de dois círculos, né? Tem o que é meu, tem o outro, e o relacionamento é a intersecção desses dois círculos. Então eu tenho que saber até onde eu posso ir, que é o limite do outro. O que que é meu, o Uhum. que que é da relação. Né? A gente vê muito disso hoje em dia, que é cada um centrado no seu egoísmo. Assim. Você vê que os círculos estão completamente opostos, não tem nenhuma intersecção. E daí também tem o oposto, que é aquele círculo fechado, emaranhado. A gente não vê, a gente não consegue nem perceber que são dois círculos, porque estão tão assim misturados, um se perdeu no outro. Alguém se perdeu nessa história, porque se fundiu no outro, você perdeu sua individualidade, né, Milton? Verdade. Tem que ser uma troca, né? Porque nada impede da pessoa, sei lá, desabafar, falar como é que foi o dia, falar, eu tenho dificuldade nisso, tá complicado, nossa, é uma questão que me afeta tanto, mas querer que o outro ajude ela a superar isso, aí é complicado, né? Porque, sei lá, às vezes o outro também tá com essa questão, tem essa dificuldade. Eu falo aqui que os relacionamentos aí na quarentena ficaram complicados porque, por exemplo, a ansiedade é uma questão que está sendo generalizada. Todo mundo está sentindo ansiedade. Só que se você não lida com a sua ansiedade e projeta ela no outro, aí é uma carga além do limite dela. Ela tem que lidar com a ansiedade dela. Tá difícil para ela também. Mas aí ela vai ter que lidar com a minha ansiedade também. Aí isso é um peso nas costas enorme. Você não dá conta. E não dá, né, Milton? Porque a gente vê que depois de um tempo, a gente estoura. A gente Sim, vai engolindo o sapo, engolindo, engolindo, a gente estoura. Né? Porque assim, cada um tem que. Daí entra a responsabilidade afetiva. Cada um tem que lidar com o que é seu. Né? Então, sim, assim, sim. não tem como eu lidar com a minha, com a sua, com a ansiedade da família inteira ao mesmo tempo. Tá Senhora, difícil para todo mundo, tá todo mundo na quarentena, não é só você, tá todo mundo na sim. quarentena, tá todo mundo num contexto de incerteza, de dúvida, de medo. Vai ficar ansioso agora, se eu tiver que lidar com a minha, com a sua, da família. É muito complicado. Dá não. Impossível. Todo mundo é ser humano. hum, Cada um tem que lidar com a sua mesmo. E a gente tem que se unir, né? A gente tem que se unir, igual tem muita questão de confusão, muitos conflitos que está acontecendo na quarentena também. A gente vê que existem duas ameaças, né? O vírus e as brigas, né? Os conflitos. Está virando uma guerra entre as pessoas. Então, não pode ter essas duas ameaças. A gente está custando lidar com uma ameaça que é o vírus. A gente tem que usar essas energias para lutar contra o vírus, né? Contra essa ameaça real. E ela tá aí, né, Milton? Não tem como negar, né? Falar assim, eu não tenho medo, não tô ansioso, não, tô preocupado. Não. É mentira, tá todo mundo preocupado. Isso afeta a nossa vida, a nossa existência. Que como que eu não tô preocupado? É claro que eu tô preocupado. Mas, assim, a gente Sim, tem que desenvolver esse jogo de cintura, né, Milton? Não fica muito complicado. Que antigamente eu via assim, né? E era fato, né? Sim, a gente tinha nossa rotina.
Então, assim, não tava meio de ovo mexido, a gente ia trabalhar, ia fazer outras coisas. Agora a gente precisa de ovo mexido dentro de casa. Então a gente tem que ter um jogo de Verdade. cintura. Sim, sim, sim. Muito bom. Bom, É, gente, mais alguma pergunta, alguma dúvida, vamos ver né? se alguém mandou. Sim. Viu, Newton, as lives são assim, não são programadas, não tem roteiro, mas elas são super divertidas. Sim, nossa, gostando muito aqui da live. Muito bom. Eu queria Ó, mandar alguém mandou. eu queria mandar um abraço aí pro pessoal que está entrando. Tem uns Sim, familiares meus lá de Goiatuba, lá do Goiás. Queria mandar um abraço aí para eles. Alguns seguidores meus também. Quero mandar um abraço aí para todo mundo. sim, Agradecer aí pela força que o pessoal está me dando. Nossa, tá me ajudando muito aí na minha caminhada. Então, que um abraço boa. aí. E é assim mesmo, né, Newton? A gente é muito comum a gente olhar para a pessoa, mas atrás de uma pessoa tem muita gente por trás dela, assim. Tem muita gente que estava Sim. lá compartilhando com a gente, compartilhando as dores, as dificuldades, estava lá animando a gente, quando a gente estava lá para baixo, assim, pondo a gente para Aham. cima. Então, assim, o sucesso nosso, meu, seu, tem muita gente atrás. A gente tem que a gratidão tá aí para isso, né, Newton? Isso aí que é o interessante, o gostoso das relações, né? A pessoa entregar aquilo, entregar aquela força, dar aquela força porque ela decidiu isso, porque ela quer, porque ela se sente bem a te ajudando. E não porque você está cobrando isso da pessoa. Tem que essa liberdade de poderem te ajudar e não você ficar cobrando a ajuda delas. E isso Sim, que é o bom sim, das relações, essa liberdade, né? sim. Newton, teve uma que mandou uma pergunta, ó. É quando temos que lidar com a ansiedade da gente, da pessoa e do filho autista sem terapia e sem escola. É um desafio, né, Newton, para os familiares de um filho autista. Agora, nesse momento, não tem escola, não tem. É muito Sim, complicado, né? sim, sim. É complicado. Sem terapia, sem nenhum recurso, né, que seria importante Sim, para esse caso. Existem, sim, algumas dicas, né, básicas para uma ansiedade leve, como dicas fisiológicas, como o controle da respiração, tentar respirar de uma maneira mais calma e tal, para baixar aquele ritmo do corpo, meditação, essas coisas. E existem também as estratégias psicológicas também, né? Que é prestar atenção nos pensamentos, ver se esses pensamentos não estão muito voltados para o futuro, porque geralmente na ansiedade os pensamentos estão no outro dia, no mês que vem, no ano que vem. Então, prestar atenção nesses pensamentos, avaliar se eles estão dentro da realidade. Então, essas são estratégias básicas, né? Não quer dizer que serve em todo caso, porque uma ansiedade muito elevada, num nível muito alto, é muito difícil a pessoa parar para poder meditar, para respirar tranquilamente. Já seria necessário um trabalho psicoterapêutico, talvez psiquiátrico também, para tomar medicamento, sim, mas é complicado, né? Porque a gente pensa na situação igual dessa mulher e ela é meio complicado para ela procurar uma psicoterapia presencial. Às vezes o caso dela não pode ser atendido online, né? Porque o atendimento online tem algumas restrições sim, e não pode colocar o filho na escola. A gente quer ajudar essas pessoas, então sim, se essas dicas básicas puderem ajudar, ótimo, mas sim, o ideal seria a psicoterapia mesmo, para sim. trabalhar de forma mais Que a gente precisa. sabe, né, Newton, que tem no olho do furacão, quando ela vem e vem mesmo naquela intensidade, a gente não consegue parar para fazer uma inspiração diafragmática. Assim, a gente está fazendo de tudo, menos a inspiração, porque é muito. A amígdala está gritando assim, tá, 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 tá. Não tem como, gente, é muito Sim, complicado. sim, Muito, sim. É o, é o lado emocional do cérebro que fala mais alto, o racional fica para depois. sim, e fica quase Certo. desligado, né? Exatamente.